Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje eu vou falar do dado do PIB que saiu na semana passada, e aí dá para ver várias coisas, o que aconteceu ao longo do ano, e também tem uma perspectiva, como agora a gente acabou de fechar um ano e acabou de fechar uma década, na verdade, dá para ter uma perspectiva mais de longo prazo sobre o PIB brasileiro, né? Bom, primeiro, o que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, né? Que mede tudo que é produzido no país durante um determinado período, durante um determinado trimestre, durante um determinado ano. E ele te dá uma ideia de duas coisas, na verdade, né? A primeira coisa é uma ideia de atividade econômica, então se o PIB está crescendo, quer dizer que a atividade econômica está se aquecendo, se ele está caindo, ela está desaquecendo, e se ele cai muito, é uma indicação de recessão, né? E a outra coisa que o PIB te dá uma ideia é uma ideia da renda gerada no país, né? Porque cada coisa produzida, se você produz um carro, por exemplo, ali tem trabalho, tá? Que você precisou empregar, tem máquinas que precisaram ser empregadas, tem que remunerar o empresário, tá? Que tem que remunerar a pessoa que emprestou dinheiro para o empresário para, por exemplo, construir uma fábrica, tá? Então tudo isso é renda. Então por trás de cada coisa produzida tem uma renda sendo gerada, tá? E quando a gente agrega toda a produção do país, você tem também a renda agregada do país, tá? Então tem essas duas coisas que o PIB sinaliza para nós, uma ideia de atividade, ele subindo e descendo, e uma ideia também da renda total do país, tá? E na hora que a gente olha para o ano de 2020, que é o ano que fechou agora, né, nos dados que foram recentemente divulgados pelo IBGE, a gente vê uma queda pesada ali, o que já era meio esperado, né? Caiu 4,1% o PIB de 2020 em relação a 2019. Era esperado por causa da pandemia, né? Então já era esperado um número negativo e um número bem negativo. Mas eu diria que veio acima do que esperado. Esperava-se uma queda ainda maior. Se você olha para outros países, você vê quedas ainda maiores. Então eu diria que não foi tão ruim assim. É legal a gente olhar também o que acontece ao longo do ano. Então eu estou mostrando aqui o gráfico do PIB trimestral, tá? Trimestre a trimestre. Desde o primeiro trimestre de 2018, e ali está normalizado em 100 no quarto trimestre de 2019. Então a gente vê ali o PIB vem mais ou menos estável, crescendo um pouco, até desde 2018, assim, aquela coisa, né, do que aconteceu no Brasil ao longo da década de 2010, uma recessão pesada ali em 15 e 16, e aí uma recuperação lenta, e aí a gente tá pegando o comecinho ali da recuperação lenta. E aí começa a cair mesmo lá no primeiro trimestre de 2019, então lembra, a pandemia começa a pegar de vez em março, tá? Então a gente já vê uma queda ali refletindo isso, relativamente pequena, mas já uma queda. E aí no segundo trimestre de 2020, a queda violenta, e ali é quando a pandemia de fato começa a pegar, quando as restrições à movimentação começam a ser implementadas com força. Então já era esperado isso, e aí depois você vê uma recuperação ali a partir do terceiro trimestre, tá? Então o terceiro trimestre tem uma recuperação boa, a gente já falou aqui em vídeos anteriores. Por quê? Porque a pandemia ela deu uma aliviada, se conseguiu também relaxar um pouco as restrições à movimentação, tá? Isso fez com que a economia se recuperasse. E ela continua o processo de recuperação no quarto trimestre, tá? Lógico, mais fraco, né, do que anterior o crescimento, mas era de se esperar que seja mais fraco, porque a base agora é maior, né? A base lá no segundo trimestre era muito baixa, então agora com uma base maior você cresce ainda, mas você, assim, exponencialmente não é aquela coisa tão grande, mas ainda um processo de recuperação em relação ao choque que aconteceu ali, principalmente no segundo trimestre de 2020. Mas ainda assim a economia ainda está abaixo do período pré-pandemia. E a hora que a gente olha em relação a 2019 agregando, como eu disse aqui, foi uma queda de mais ou menos 4%. Uma queda grande, ainda que não seja tão grande comparado a outros países do mundo. Então, eu diria que o saldo não foi tão ruim assim para 2020. Agora, olhando para frente, a situação é bem mais complicada, né? Então, a gente olhar agora o que está acontecendo no comecinho aí do ano, fim do ano passado, começo desse ano, a pandemia se tornando um problema grande de novo, tá? Na verdade, maior do que era lá em abril e maio, né? Quando teve aquela baita recessão. Então, agora a gente pode esperar que essa recuperação ela se reverta. Então você tem um monte de incertezas aí pela frente, não sabe direito o que vai acontecer com o auxílio emergencial, então uma boa parte que segurou uma queda maior foi o auxílio emergencial mesmo, né? E outros programas do governo que ajudaram a segurar emprego, não é uma incerteza muito grande o que vai acontecer com esses programas, se vai ter, qual vai ser o tamanho deles. A capacidade do governo também financeira é muito complicada, tá?
Então, assim, você tem uma incerteza com relação à pandemia, ela ficando cada vez mais complicada, o processo de vacinação também não andando, e essa confusão no governo e a falta de capacidade do governo de sustentar programas que vão segurar essa queda de renda que vem por aí, tá? Então, a hora que a gente olha para frente agora, é bastante preocupante o que vem por aí, tá? Essa recuperação que eu estou mostrando aqui, é muito provável que ela se reverta, tá? Que a gente entre em mais um ciclo de potencialmente até queda de renda por causa que a pandemia tá pegando forte. Uma outra coisa que é legal a gente olhar é o que aconteceu ao longo da década, tá? Então o gráfico que eu estou mostrando aqui é um gráfico que é do IBGE, então a gente vê assim ao longo da década o que aconteceu. Então isso aqui é taxa de crescimento ano a ano, tá? Do PIB total, e aí a gente vê ali no começo da década ali ainda um crescimento forte, em 2010 ali principalmente, né? Então o fim ali, meio fim da década de 2010 foi um período de crescimento relativamente alto, tá? Era aquele período de crescimento espantoso ainda da China, ainda era espantoso, mas era muito alto naquela época, preço de commodities subindo muito, tá? Então aí também o crédito no Brasil expandindo a uma velocidade enorme, e aí você tem um crescimento aí na esteira disso, tá? Isso aí acabou se esgotando, e a hora que a gente olha no começo ali da década de 2010, a gente vê as taxas de crescimento caindo, tá? E aí a hora que chega em 2014 ela já é quase zero, tá? E a hora que a gente olha para o PIB per capita, que é a renda média da população, é basicamente zero o que acontece em 2014, tá? E aí entre 15 e 16 você entra naquele período de quedas pesadas mesmo de PIB, e a renda per capita nesses 2 anos caiu 10%. E a hora que a gente olha para um período de pandemia, isso aqui é na verdade pior, tá? Então isso aqui é pior do que aconteceu aqui do que acontece no ano de 2020, que é um ano de pandemia. Tá? É lógico, vamos pegar o saldo aí total de 2020 e 2021, que é assim, para pegar o efeito inteiro da pandemia. Tá? Mas ainda assim é muito espantoso o que aconteceu nesse período. Tá? A gente via, né, nesse período anterior, é um período em que você tinha estímulos muito grandes na economia brasileira, estava mantendo artificialmente aquecida. Tá? Você vê a inflação pegando ali naquele período, tá? O governo assim, com política fiscal e monetária super expansionista. E aí uma hora assim, a inflação apareceu de vez, o Banco Central teve que reverter aquela taxa de juros baixa que tinha, subir a taxa de juros. E em cima disso também, esses estímulos se esgotando e a capacidade do governo também se esgotando. Tá? Então, de uma hora para outra, você teve aquela queda, a economia entrando numa recessão pesada que aconteceu em 15 e 16. Tá? A partir de 2017, você tem uma recuperação, quando a gente volta para o positivo, mas ela é muito lenta. O que aconteceu ali ao longo da década de 2010 foi uma coisa assim, horrorosa. Tá? E aí, para completar o saldo, você vê a pandemia e uma queda, e dando mais uma queda. Então, se a gente olhar para a década de 2010, em termos per capita, você basicamente não teve crescimento. A gente teve um crescimento ali no começo, depois uma queda grande, depois uma recuperação lenta e depois uma queda novamente. Então, se a gente olha para o saldo da década de 2010 é basicamente zero. Tá? Se você olhar a renda per capita em 2020 e comparar com a de 2010, ela é mais baixa, na verdade. Ela é parecida com a de 2009, tá? Então é basicamente uma década perdida mesmo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá, www.porquê.com.br. A gente também está nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço!